Decidi gravar este vídeo em resposta a uma mensagem direta que recebi no Instagram, a propósito do podcast Lidera a Sua Carreira, e onde a pessoa coloca aqui algumas questões, pode ver aqui neste vídeo também, num contexto de imigração, uma pessoa que diz não ter networking, mas que tem formações e experiência e, portanto, percebo que está aqui a trabalhar na restauração e não em funções alinhadas com a sua formação e com aquilo que pretende fazer para a sua vida profissional e, portanto, está aqui em busca de alguma orientação para se aproximar de um cargo melhor, em palavras dela. Portanto, eu não sei mais do que está aqui nesta mensagem, obviamente aqui vou-me cingir àquilo que conheço da situação desta pessoa e vou dar aqui algumas orientações necessariamente genéricas. Vou falar aqui de alguns pontos, vou dividir aqui esta minha análise em alguns pontos, haveria aqui outras coisas que poderíamos analisar, mas decidi focar aqui nestes. Primeiro aspecto, vamos falar aqui do currículo. O currículo que serve para tudo, segundo aqui esta profissional, e que ela também já refere, já identifica como um problema, não é? Que não é propriamente a melhor estratégia. Porque um currículo genérico não comunica necessariamente versatilidade, comunica falta de direção. E um recrutador que não sabe o que fazer com uma candidatura, obviamente não poderá dar-lhe o melhor seguimento. Estamos aqui a falar de duas direções distintas, portanto, se calhar para já, enquanto não consegue dar o salto para as tais funções, os cargos melhores, como refere, ou mais alinhados com aquilo que é a sua expectativa e com aquilo que é a formação e experiência, se calhar precisa de pensar que, se tiver que continuar na restauração, precisa ter um currículo específico para essa área e depois ter sim um currículo bem elaborado para aquilo que são as funções para as quais se pode dirigir, alinhadas com a sua formação e com a sua experiência. E obviamente não há necessariamente que fazer isto em termos cronológicos, pode escolher aqui destacar as experiências que mais interessam e na descrição dessas experiências é importante falar de resultados, de contexto, dar aqui uma ideia do contexto de atuação para poder aqui haver comparação também com o contexto que poderá acontecer em Portugal. Porque o que poderá estar a acontecer relativamente a não conseguir ter oportunidades pode ter aqui a ver com a avaliação que o recrutador faz do seu contexto, por não haver proximidade, não é? E aí necessariamente está em desvantagem. Não necessariamente esta pessoa, mas outras pessoas que não consigam no seu currículo mostrar contextos semelhantes àqueles que são necessários ou que são propriamente o contexto das funções que estão em recrutamento. Portanto, este é um primeiro aspecto a solucionar, é elaborar um currículo com uma direção clara e fazer todo o conteúdo em função dessa direção também. Isto tem tudo a ver com o pilar posicionamento do trabalho que faço com os meus clientes, que é importante antes de enviar qualquer candidatura, que é a definição clara da direção. Depois esta pessoa fala aqui de um aspecto também muito relevante, que é o não ter networking. E a quantidade de pessoas com quem eu trabalho que me diz que não tem rede de contactos, que não tem networking ou que não está a trabalhar o networking é imensa. Não tem a ver só com o contexto da imigração. Mas o que significa não ter uma rede é que esta está em construção ou está em fase de construção. Não ter networking não é algo permanente. Portanto, é importante perceber isto. O importante é começar a definir como construí-la em função daquilo que são os objetivos. E no caso concreto desta pessoa imigrante, que é imigrante do Brasil, pelo que me parece, não é propriamente necessário conhecer alguém dentro de uma empresa para começar a construir rede. Pode fazer aqui uma análise de pessoas, por exemplo, do Brasil, que já trabalham, já estão estabelecidas em Portugal em funções alinhadas com a sua área de formação, para começar a fazer crescer a sua rede, para começar a ter interação, para começar a poder ter acesso a informações e a nomes de empresas interessantes e oportunidades interessantes. Comunidades, associações profissionais da área que lhe interessa também pode ser uma oportunidade, não propriamente imigrantes, mas pessoas portuguesas, porque estamos aqui a falar de afinidade de experiência, não é? E de contextos, portanto pode ser aqui uma oportunidade também interessante. Depois, participação em eventos, mesmo que eventos mais informais.
é muito interessante também para início de rede. E a questão não é ir aos eventos para ouvir, é ir aos eventos para conhecer, para falar com pessoas e para alargar a sua rede e acesso a informação e oportunidades. Muitas vezes a rede constrói-se por proximidade de experiência, não necessariamente por tempo de permanência no país. E é importante começar a abrir-se para estas perspectivas, obviamente que implica aqui uma dedicação e uma presença ativa para este tipo de contactos. Depois fala aqui de uma outra coisa, de não nos darem esta oportunidade, e aqui estamos a falar de uma barreira estrutural que é um dado que existe. Fala aqui efetivamente de uma percepção de barreira que não depende propriamente do mérito e que está estudado, não é? Há um relatório da OCDE que foi dado a conhecer em 2025, aliás o Público até tem um artigo sobre isso, que diz que, e vou agora aqui recorrer a alguns dados, 41% dos imigrantes recentes em Portugal estão sobrequalificados para o trabalho que exercem contra 12% dos portugueses. Ou seja, há aqui um fosso de 29 pontos percentuais e que é um dos maiores da OCDE. E que 57% dos imigrantes em Portugal trabalham em setores de baixo salário, como a restauração, o turismo e a construção, onde há efetivamente dificuldades de recrutamento e daí que seja mais acessível para os imigrantes que não conseguem outro tipo de empregos mais relacionados com a sua área de qualificação. Portanto, esta barreira é real e está documentada. Portanto, temos também que perceber isso. Agora, para lidar com isto, não podemos continuar a pensar em abordar o mercado da mesma forma, não é? Até porque, mesmo com clientes portugueses que já lidam com barreiras da idade, com outro tipo de barreiras relacionadas com o seu perfil profissional, não se pode ficar só pela abordagem ao mercado respondendo a anúncios. Há que diversificar a abordagem ao mercado. E é também uma forma de lidar com esta barreira que existe efetivamente. Aqui a resposta é estratégica. E a estratégia é procurar contextos onde determinadas características são uma vantagem e não uma desvantagem. E aí depende de cada profissional, imigrante, ou noutras situações, ou não imigrante, que já vi consigo aqui outras situações. A questão é perceber onde é que as suas características podem ser uma vantagem. E aqui de uma forma genérica, lembro-me, por exemplo, de empresas portuguesas que tenham negócios ou interesses no país, noutro país, neste caso no Brasil, seja para exportação, seja para parcerias, seja para expansão do mercado. Lembro-me também de empresas do Brasil que que já estão instaladas em Portugal, que podem ter interesse em contratar profissionais que conhecem o contexto no Brasil também. Estou-me a lembrar também de funções em empresas nacionais, portuguesas, multinacionais, onde a proximidade cultural e linguística possa ser uma vantagem direta. Por exemplo, funções de RH em empresas multiculturais pode ser vantajoso. Ou profissionais da área de atendimento a clientes da mesma nacionalidade. Ou, por exemplo, no setor imobiliário ou no setor da hotelaria. Portanto, perceber de que forma é que determinadas características podem ser uma vantagem e abordar esses contextos numa vertente mais proativa da abordagem ao mercado, que obviamente é uma forma de diversificar a abordagem. Depois, há aqui uma questão que não está diretamente falada, mas tem a ver com as qualificações, ou melhor, com o reconhecimento de qualificações. Não sei se é o caso, mas é importante garantir que as qualificações estão devidamente reconhecidas aqui em Portugal, porque muitas vezes, ou muitas candidaturas podem não chegar a ser avaliadas porque o diploma ou não está reconhecido ou o recrutador não reconhece a equivalência ou não identifica a equivalência aqui em Portugal. Portanto, há que procurar o Centro Nacional que trata deste reconhecimento de qualificações e de habilitações para ver se está tudo ok. E quando aplicável também é importante contactar as ordens profissionais para garantir que tudo fica adequadamente tratado. Depois abordo aqui um último ponto que tem a ver com o facto de estar a trabalhar na restauração
E muitas vezes pensa-se, ok, o trabalho atual é um beco sem saída, não é? Não está relacionado com as minhas qualificações, com aquilo que eu quero fazer, é só mesmo aqui uma questão transitória. Mas em algumas situações também se pode olhar para esta fase como uma ponte, não propriamente como um beco sem saída, mas como uma ponte, uma fase de transição e que, ok, não é propriamente o meu plano, ou pode ser o oposto do meu plano, mas também pode ser parte dele, como uma fase para dar um salto para outras funções. Primeiro porque há competências transferíveis, que pode continuar a desenvolver nestes contextos, e estou-me a lembrar da questão de multitarefa, da gestão de stress, resolução de conflitos, não é? Que podem ser transferíveis para outros contextos. E estou-me a lembrar também da questão do networking. Não estou a falar só de networking com clientes, pensando aqui na restauração, estou a falar também da possibilidade de networking com fornecedores e até com gestores que podem sair para outras oportunidades, para outras empresas ou para outros patamares da organização e que possam também levar aqui alguma informação sobre o como foi positivo trabalharem connosco. Portanto, há aqui outro tipo de networking que se pode trabalhar estando nesta função. E depois, trabalhando nesta função, também temos empresas de várias dimensões, não é? Porque não, se houver mais facilidade de transição, porque não escolher uma empresa que tenha outro tipo de dimensão e outro tipo de oportunidades, ou uma empresa que faça parte de um grupo de empresas, onde possa efetivamente depois a nível interno ser trabalhado outras questões de gestão de carreira, não é? Que permitam um crescimento profissional interno para outras áreas mais alinhadas com a área de formação base. Portanto, conselhos finais, obviamente diversificar a procura, diversificar a forma como aborda o mercado e personalizar candidaturas, fazer um currículo muito bem preparado para aquilo que são as oportunidades que pretende e trabalhar bem o networking, que é aqui a base de uma abordagem mais proativa ao mercado de trabalho, para poder abordar contextos onde as suas características possam ser uma vantagem e a não ser lidas propriamente como uma limitação.